Bom dia. Para mim é uma grande honra estar podendo conversar com os estudantes de educação do campo, para o campo, no campo. Eu agradeço esse convite e tenho uma mensagem que é um pouco longa e vou tentar fazer da melhor forma para que vocês entendam. Por isso eu pedi que recebessem isso com antecedência e estudassem isso. Hoje a palavra da moda é agronegócios e também agroecologia. Dificilmente alguém fala em agricultura, mas a agricultura é uma das palavras mais antigas que existe para o ser humano, para o planeta, para tudo. É óbvio que da agricultura, esse substantivo feminino, surge o alimento. E nós vamos ver isso nessa palestra. Mas por que então ela deixa de ser agricultura e passa a ser, de um lado, agronegócios e do outro lado, agroecologia? É que as coisas geralmente recebem nomes conforme uma determinação de poder, de interesses, de fé, de crenças. Por isso, a palavra agricultura é uma palavra muito perigosa, porque ela envolve tudo. O que é agricultura? É uma palavra formada, um substantivo feminino formado de tudo relativo à vida para produzir alimentos e matérias-primas necessárias para a evolução da vida. E a segunda palavra é cultura. O que é cultura? Cultura é tudo. Cultura é o sonho, cultura é o conhecimento, cultura é a esperança, cultura é a cura. Agricultura. Viram por que de um lado se diz agronegócio? Porque o agronegócio é dinheiro tirado da terra, destruindo a terra, destruindo o clima, destruindo o planeta. E a agroecologia? A agroecologia é o contraponto. Então nós temos que entender as coisas desde o começo. Vocês devem estar assustados, porque a imagem que vocês veem é de uma floresta amazônica com um lago com vitórias régias e à frente 2 seres vivos que vivem. Do lado esquerdo, uma pantera negra ou uma onça preta. Do lado direito, vocês veem uma coruja, comum no litoral aí, coruja buraqueira. Mas esses 2 animais são símbolos de povos antigos, de povos americanos antigos. A onça parda também é chamada de jaguar de luz. É a forma como Deus se disfarça para voltar à terra e ver como a natureza está sendo conservada pelo humano. Mitologia maia, asteca, dos povos originários da América. E a coruja? A coruja é um símbolo que representa a sabedoria, o conhecimento. Então nós temos aqui que ter o olhar do jaguar de luz e o olhar da coruja buraqueira para entender e poder fazer, seja ela agricultura, seja agroecologia, seja quem optar por agronegócios. Porque o mais importante de tudo que existe, e vocês estão vendo agora o massacre em Gaza, estão vendo as destruições, estão vendo as coisas que estão acontecendo na Amazônia, no Cerrado. A coisa mais importante
para entender isso é o biopoder camponês. A agricultura quem faz é o camponês. Agronegócio quem faz é o empresário. A agroecologia quem faz pode ser um camponês consciente e com propósitos, pode ser um sonhador. Então nós temos que começar a perceber as coisas para entendê-las. Por isso é importante explicar isso. Qual é o maior problema do planeta hoje? Não são só as guerras são por outros problemas. Não é o problema da erosão do solo ou da devastação da natureza. O problema mais sério que existe no planeta hoje é a crise climática. Todos os dias vocês veem coisas que seus avós jamais viram, a não ser uma vez cada 100 anos. Que seus pais viram uma vez cada 40, 80 anos. A crise climática está ameaçando o planeta. E quando a crise climática atua, não há produção de alimentos. Seja por seca, seja por excesso de calor ou por excesso de chuva. Então, vocês agora já entendem o porquê dessa primeira imagem decodificada para vocês. Porque para nós, o camponês que faz agricultura, esse substantivo feminino, ele é um herói. E ao ser um herói, ele tem vários tipos ou graus de consciência. Existe uma consciência sempre desperta, chamada vigília. Existe aquele sonho que ele descansa e no descanso se realimenta. Existe o sono profundo. Isso são campos de psicologia. E nós, para entendermos isso, nós temos que fazer uma jornada desse herói camponês para ver o que ocorre quando ele sai da sua casa e vai fazer essa jornada. E quais são os caminhos e as etapas, e vocês veem aí nessa caracol, tudo aquilo que ele vai sentir. Ele vai ter desilusões, ele vai ter pequenos fracassos, ele vai tropeçar, mas ele vai sempre se levantar procurando completar a sua jornada. Se eu falo para estudantes universitários, a coisa mais triste do Brasil é que nunca existiu escola no campo. E quando alguém faz escola no campo, nós vemos a repercussão que dá. Por quê? Porque pode-se mudar o status quo e pode empoderar pessoas e trazer um biopoder que não interessa a uma elite doente, arcaica. Então, quando nós vemos isso, nós temos que ver no estudante, que são vocês, a qualidade das aulas. Porque é um modelo de agricultura que está sendo deixado de lado e se entrando em outro modelo. E muitas pessoas não foram treinadas nem no modelo anterior, nem no atual e nem no futuro. Então o estudante, este herói estudante na sua jornada, fica desesperado, porque ele não tem alternativas para o camponês e é orientado por um professor que está preso a um modelo porque não aprendeu outra coisa a não ser o modelo, que é fruto da ditadura dos últimos 60, 80, 100 anos. Além do herói estudante, nessa jornada de 5 etapas, nós temos o herói camponês. Aquele que só sabe fazer agricultura comprando, pedindo crédito. Porque isso faz parte de um grande complexo industrial militar hegemônico que agora está em decadência. Então temos 2 heróis, o herói estudante, o herói camponês, e temos uma coisa fantástica, o terceiro herói, que aqui está escrito em espanhol como milpa, é aquela lavoura dos nossos bisavós ou tataravós que não precisava
de grandes investimentos. Precisava, sim, de muito trabalho e sabedoria. E que, de repente, se começou a receber uma série de coisas compradas que envenenam, que contaminam, que não trazem resultado, que fortalecem comerciantes. E aumenta o câncer, aumenta a desesperação, aumenta o autismo, aumenta a contaminação, destrói a vida como um todo. E ninguém pode falar nada. O quarto herói, vocês viram antes, é o clima nesse planeta. Planeta que sofre tudo, desde a Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e agora o que acontece em Gaza. Então nós temos a perda do solo, a perda da água, a perda da diversidade, a perda do clima. E aí então vocês entenderam a foto no meio, onde está ali, fóton, solo, humus, biodiversidade, é de um buraco negro. E nós temos que ter energia e força suficiente para sair desse buraco negro. Por isso vocês vou começar a palestra. As religiões dizem que a primeira coisa necessária foi faça-se a luz. Fiat lux. Faça-se a luz é uma expressão latina. Esse quadro que vocês veem à direita é de Francisco de Holanda, 1543. Ele é um português, que os pais moraram na Holanda. Ele é um dos maiores pintores do mundo. Foi aluno de Michelangelo e ele é tão famoso que ele é comparado a Michelangelo, a Goya, porque ele faz aquilo que é símbolo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está no emblema, o alfa ômega. Olhem dentro do triângulo, está o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E esse quadro é a criação da luz, porque a luz é o início. É comum se dizer que aluno é uma pessoa sem luz. Isso é ignorância. A palavra aluno vem de alere. Alere quer dizer aquele que precisa de alimento, de alimentar-se, que precisa de agricultura, que precisa crescer, que precisa se desenvolver. Só a vida permite crescer, saber e ser sem limites, chegando até a espiritualidade. Por isso, na Capela Sistina, pintada por Michelangelo, está lá o toque divino que cria o ser humano. Num lado eu coloquei um tipo de forma de vida, os fungos. Do outro coloquei as bactérias. Prestem atenção. Um fungo e uma bactéria. Vocês veem isso todos os dias. No tronco das árvores, sobre algumas pedras limpas na pedreira, pedras velhas. Todo o solo onde nós fazemos agricultura, ele é formado por uma simbiose entre dois seres vivos totalmente diferentes. Os fungos vivem na matéria-prima chamada matéria orgânica. Eles não podem se alimentar aproveitando a luz que foi feita. Já as bactérias, elas podem absorver a luz solar e transformar aquela luz solar em matéria orgânica. E quando fungos e bactérias se unem, isso é chamado de líquens. E os líquens são os maiores formadores do solo. E os líquens são muito sensíveis. E os líquens são extremamente importantes para o planeta. Por quê? Eles são os grandes indicadores da devastação, da destruição, da contaminação do ambiente. Então, se nós queremos fazer um solo, queremos construir um solo, nós precisamos conhecer
os seres autotróficos que fazem a fotossíntese e os seres heterotróficos, como os fungos. Por isso que vocês veem que o lixo, numa cozinha, dentro de uma lata de lixo, em poucas horas ele começa a cheirar, porque ele começou a fermentar e a matéria orgânica está em decomposição. É interessante isso, mas para nós entendermos isso, a gente tem que ir bastante longe no Faça-se a Luz. Esse cilindro que vocês estão vendo aí é uma pequena porção do universo. Se vocês veem esse cilindro que está marcado com com cores azuladas, como se fosse uma garrafa cortada, ele chama-se Laniakea. E o que é Laniakea? É uma porção do universo. Em Laniakea existe aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Bem quase no centro, quase no centro dessa imagem, vocês veem ali a nossa galáxia, chamada Via Láctea, ou Via do Leite, ou Galáxia do Leite Materno. Gravem bem isso, porque nós vamos vê-lo agora, solo ela e bastante grande. As suas dimensões ocupam mais de 100.000 anos-luz. Observem que no lado esquerdo está escrito Sun, quer dizer sol em inglês. E ali eu coloquei um pontinho dourado, onde está indicando aquela seta, para mostrar a vocês que ele foi aumentado pelo menos umas 600 vezes para ser perceptível. O nosso Sol, que nos dá a luz, ele na Via Láctea é quase nada. É imperceptível. Mas para nós, ele é tudo. Ele é a razão de existir vida. É a razão de existir calor. É a razão de existir tudo neste universo. Então vocês estão chegando mais próximo. E se eu pegar a maior estrela que existe no universo, ela tem um nome bem bonito. UY Scuti. E a parte dourada nessa imagem representa ela. E embaixo vocês têm escrito ali um pontinho maiorzinho, chamado Sol. E o Y Scuti é 1512 vezes maior que o Sol. Você já tem uma dimensão. E agora nós vamos ver que nessa tela inteirinha seria impossível se ver, em toda essa tela, a menor estrela que existe no universo. Ela se chama Ogli TR-122b. Para vocês que são jovens, nessa tela, ela é composta de pixels. Um pixel é mínimo, uma pontinha de agulha que não se vê a olho nu. A Ogli TR-122b seria inferior a um pixel. Por isso não aparece nessa tela. Então nós estamos nos chegando próximo a entender porque naquele planeta, depois da formação, da explosão da supernova e formação daquelas rochas incandescentes, naquela massa girando da explosão da supernova, nós vamos ter ali há 4 bilhões de anos já o início da vida, por uma série de condições, entre vapores, gases, raios, descargas e rochas líquidas incandescentes, começa o processo da vida. Então nós temos o Sol, que nos dá a luz. Nós temos em azul a Terra. Nós temos um satélite da Terra, chamado Lua, que gira em volta da Terra.
A Lua tem 4 fases a cada mês, a cada 28 dias e algumas horas. E essa Lua que gira em volta da Terra tem um seu ritmo, chamado ritmo lunar. Serve para marcar calendários. Começamos o ano da serpente do calendário lunar chinês, faz uma semana. 28 dias é o ciclo lunar. A Terra gira em torno do Sol, num movimento chamado de translação. A Lua gira em torno da Terra no que se chama revolução. A Terra, a cada 365 dias, faz um ano. E nós fazemos aniversário. O Sol gira lá na galáxia, e esse Sol gira na galáxia e passa pelo centro da galáxia no seu ritmo solar a cada 520 milhões de anos. Ou seja, para fazer aniversário, o Sol precisa de 520 milhões de anos. Prestem bastante atenção nisso, porque nós estamos chegando já à nossa agricultura. Aquela luz que sai do Sol e viaja numa velocidade, o seu fóton, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ele chega à Terra para fazer o milagre de alimentar cianofícias e bactérias e autotróficos, produzir a matéria orgânica para que fungos possam se decompor e nós possamos construir os solos. Por isso nós temos as placas, os continentes e a vida. Isso vai criar um regime, vai criar a temperatura variando conforme a estação, as chuvas variando conforme o clima, a água, tudo isso vai ser parte dessa vida. Por isso que nós temos, então, aqueles cientistas que estudaram, e onde a vida existe biosfera. O solo é feito de pedras, é a geosfera. Os seres vivos têm células. E a coisa mais importante é que nessa evolução, desde a geosfera, da biosfera, da água, dos gases, do clima, se chega a uma consciência cósmica. Por isso que todo camponês, ao colocar sua semente na terra, precisa desta consciência, porque não é o banco que vai salvar, não é o governo que vai salvar. Quem vai salvar são aquelas condições, porque a agricultura nunca pertenceu a mercado. Ela sempre foi superior ao mercado. Só que, se alguém dominar a sua agricultura, ele dominará a ti. É como dominar os alimentos, você domina a pessoa. Por quê? Ninguém vive sem alimentos. Então, a consciência cósmica de Vernadsky, a biosfera de Wilson, a recuperação da vida de Maturana, o vitalismo de Berzelius, tudo isso faz parte. Eu posso dizer, então, que vocês já olharam no litoral que depois da chuva a areia seca e perde a umidade rapidamente, seja na praia, seja no interior. Mas quando existe lama, existem partículas muito pequenas e finas, que a gente chama de lama ou lodo, aquilo fica úmido por dias, semanas, meses. Então você já tem uma noção, mas
Alguns devem estar assustados, porque as aulas não são dadas assim. É que o modelo não pode permitir que você tenha consciência da vida. Você tem que saber fazer as coisas e não saber saber. E nós fazemos coisas ao contrário. Nós queremos saber. Por isso, se fala em ciclo da água, se fala em ciclo do carbono, se fala em ciclo do enxofre. Pouquíssimas pessoas conhecem o ciclo do enxofre. Se fala no ciclo do silício, menos pessoas ainda estudam o ciclo do silício. E ninguém fala no ciclo da matéria orgânica que o camponês sempre manejou, organizou. Porque aquilo que era palha do milho se transformava na fertilidade da próxima colheita. Aquilo que era esterco do porco, do gado, do cavalo, do cabrito, aquilo que era a barrigada do peixe que saía, se transformava, e isso é o faça-se a luz. Mas não se ensina assim. A maioria dos seres vivos surgiram na água salgada do mar. Mas lentamente, aquela geosfera começou a se degradar, a sofrer erosão, e essa geosfera vai começar a criar nas beiradas uma interface entre a água e as pedras. E o que vai acontecer nesse ambiente úmido e mais aquecido? A vida vai migrar do mar para esse ambiente. E é aí onde nós fazemos a agricultura. É uma interface onde a água já não está salgada, onde os micróbios se adaptaram a menos sal, e aí a vida vai evoluir com todas as espécies, seja no solo, seja na superfície, seja aqueles que caminham, aqueles que voam, sejam nós, os seres humanos. Mas vejam que dentro de uma vaca, a vaca corta o capim, masca o capim, engole o capim, mas quem faz a digestão nas vacas são micróbios. Micróbios idênticos àqueles micróbios que saíram do mar e foram para o solo, saíram do solo, foram para dentro dos nossos intestinos e para o rumen das vacas, das ovelhas e todos os rumiantes. São eles que fazem a nossa digestão. São eles que decompõem a matéria orgânica dentro de nós. Viram que bonito é isso? Por isso que a evolução da vida, através do tempo, vai criar cada vez formas diferentes e mais evoluídas, onde nós vamos conseguir. Nós falamos de Laniakea, e agora vocês veem ele de forma diferente. Não é mais um cilindro, é uma fotografia mais atual. Ele está aqui. São 100.000 galáxias. Observem bem. Ali está escrito assim em inglês: você está aqui, tem um pontinho vermelho. Aquilo é a Via Láctea. Do lado esquerdo vocês veem um besouro. Esse besouro é conhecido por todos nós. Ele é muito antigo e ele é muito respeitado. Por quê? A fêmea desse besouro, depois do acasalamento, ela aproveita o esterco do gado, do cervo, dos bichos. E ela coloca ali os seus ovos. E ela vai girar esse esterco, procurando adaptá-lo para esquentar, distribuir o calor. Então, se o ano é um ano muito quente, ela carrega ele mais rápido. Se é um ano muito frio, carrega mais lento. Por quê? Porque os insetos têm uma coisa extremamente importante para nós sabermos, que é, conforme o calor, se sabe que vai ter mais alimento ou menos alimento.
Se tiver menos alimento, é necessário que tenham mais machos do que fêmeas. Se tiver bastante calor, é necessário que existam mais fêmeas que macho. Então, vocês vejam que o besouro controla a taxa de nascimento de machos e fêmeas através do calor. Esse ser, chamado vira-bosta ou rola-bosta no Rio Grande do Sul, ele é considerado um deus, porque os egípcios diziam que ele estava entre o céu, o sol, vermelho lá em cima, e a terra, que está em azul verdoso embaixo. Os dois símbolos são idênticos. Um é mais antigo, mais bonito, de cima. E o de baixo é mais moderno. Mas esse símbolo tem 6.000 anos. Civilização egípcia. Só que aconteceu um fenômeno estranho agora. Os cientistas, em 2014, descobriram que o rola-bosta não se orienta pelo Sol. Ele se orienta pelo centro da galáxia. E observem que nós vamos fechar um ciclo e eu vou dizer para vocês, para ele se orientar pelo centro da galáxia, tem que ter uma sensibilidade muito, muito especial. Por quê? A cada 520 milhões de anos, a Terra vai passar pelo centro da galáxia. O Sol vai passar pelo centro da galáxia e levar a Terra e a Lua. Então, vocês tiveram o segundo estágio depois do faça-se a luz. E aí vocês vão ver a evolução ali embaixo, o Sol e a formação do sistema solar, a Terra, a Lua, e agora vocês vão ter ali a fotossíntese, as cianofícias, vocês vão ter os líquens posteriormente e vão ter todas as formas de vida. E ali já vem chegando, passando pelos peixes, pelos dinossauros, pelos mamíferos, pelas abelhas, e chegando até as nossas caveirinhas ali dos nossos primatas e homo sapiens. Então, nós temos que ver, então, e entender o formador de solo, que é aquele líquen que vocês viram no começo. Para nós é fundamental se entender isso, porque aí nós podemos estudar o ADN, o ARN, ou DNA, RNA, as proteínas, a bioquímica, e por que existem raças, uns são brancos, outros são pretos, outros são amarelos, um é grande como uma casa, outro é nanico, que parece uma criança, mas é um velho, um pigmeu. E essa diversidade na vida em função de alimentação, de clima, de uma série de fatores. Senão, nós não vamos entender isso. Mas nós não chegamos ainda à agricultura. Esse besouro não é um vira-bosta, é um besouro bem estranho. Tem um nome belíssimo, o nome dele é ambrosia. A gauchada adora uma ambrosia. Brizola era o camarada que mais adorava a ambrosia. A ambrosia é feita com leite, com ovo, com açúcar e é gostoso mesmo. Por que chamam ele de ambrosia? É que essa besoura fêmea, ela quando vê uma árvore velha, essas árvores frutíferas que dá na casa da gente, plantada pelo bisavô, aquela árvore quando começa a querer morrer, o besouro vai ali e faz umas galerias. Ele é bem pequenininho, hein? Aí está com um aumento mais ou menos de 40 a 60 vezes de aumento. Ele faz essa galeriazinha, vai lá e faz como se fosse buraco de estacionamento. E em cada buraquinho que ele faz, para estacionar, ele coloca um ovo. No primeiro ali, na esquerda, vocês não veem, está bem pequenininho, invisível. No segundo, ele está maiorzinho. No terceiro, ele está grande. Mas o que ele faz quando ele coloca esse ovo? Ele coloca um ovo e esse ovo vai crescer ali. Mas essa larva, que já está nascida ali, quando começa a crescer, precisa comer. E o que ele faz? Ele pega e leva na boca
um pouquinho, uma espora de um fungo, e ele, quando põe o ovo, também defeca, esterca, faz cocô. E aí ele coloca essa célula do fungo sobre o excremento. E naquele ambiente quente, vai crescer e a larva vai se alimentar, e aquilo vai crescer e vai se alimentar e vai crescer até ficar adulto, sair deste buraco, procurar se acasalar e produzir. Por isso os insetos são abundantes. Então você já conhece o besouro ambrosia e já sabe que ele não faz agricultura, mas com seu excremento, com a sua matéria orgânica, ele cria as suas larvas e os seus filhotes. Antes de chegarmos à agricultura, vamos ver que os humanos não faziam agricultura. Ao não fazer agricultura, eles precisavam caçar animais. Durante 40 mil anos, 30 mil anos, a humanidade caçou animais. Ainda hoje caça animais. Na Europa, a grande Europa, existem povos nômades. No país mais rico, Noruega e Suécia. Os lapões são nômades, criam renas, não fazem agricultura. Então vocês vão ver que essa caverna na Argentina tem 9 mil anos e chama Caverna das Mãos. Por quê? Depois de comer, eles limpavam as mãos na caverna, marcavam as suas mãos na caverna, como um ato cultural para mostrar a satisfação. Aí são muitos, muitíssimos. Vale a pena conhecer isso. Em Santa Cruz, sul da Patagônia. Vocês vão ler isso depois e vão ver. A pessoa mais importante na época do nomadismo eram os videntes que predeciam, faziam previsão de para que lado tinha ido a caça e onde ela iria estar abundante e mais fácil de ser caçada. Imaginem a importância dessas pessoas, porque onde não existe alimento, há fome, desespero, choro, briga. Vocês já estão chegando quase à agricultura. E para chegar à agricultura, enquanto uns estavam caçando, os outros tinham que ficar com os velhos e com as crianças, enganando a fome. Começando a comer uma raizinha aqui, um brotinho ali, mastigar alguma coisa. Por isso que a agricultura é criada, esse substantivo feminino é criado pela mulher. E nós precisamos entender esse processo, porque nós vamos começar a criar o território para se fazer agricultura. Não se pode fazer agricultura sem a terra. E para poder deixar de ser nômade e conquistar o território terra, é necessário fazer uma coisa que a humanidade precisa quase 40 mil anos para entender. E vocês, quando veem essas 4 imagens de uma árvore, em cima dela está escrito inverno, em cima, na outra está escrito verão, do outro lado está escrito outono, do outro lado está escrito primavera. Observem, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Isso é um ciclo. E só quando se domina esse ciclo, que agora não é da matéria orgânica, agora é o ciclo do sol, daquele biorritmo do sol, é que nós vamos ter condições de ficar sobre a terra e construir e domesticar aquelas raízes que as mulheres começaram a comer e aqueles seres. Então, observem que é importantíssimo entender isso. E se eu pergunto a esse bebê no braço dessa indígena latino-americana, e está peladinho, e desta mulher etíope,
está bem agasalhada porque ela faz um frio desgraçado. Observem, e eu vou perguntar a vocês, qual é o primeiro alimento de ambos os bebês? É óbvio que vocês geralmente dizem leite materno. Não é. O primeiro alimento de um bebê, quando está no útero da mãe, antes de nascer, é o sangue da própria mãe. Depois que ele nasce, é que ele vai receber o leite materno. E ele vai tomar esse leite materno durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3, tem alguns que tomam até durante 4 anos. E depois vocês veem ali na casa da mulher etíope, ele está secando sementes. Por quê? Porque o bebê que está no colo dela recebe leite materno. Mas o que está lá na porta da cozinha, lá que perdeu a teta, como se diz em casa, ele vai comer semente pelo resto da vida. Mas então nós temos que, na universidade, aprender as coisas bem de forma concreta. E por que ele vai comer semente pelo resto da vida? Porque semente é a menor quantidade de matéria que contém a maior quantidade de energia. Por isso comemos sementes. E sempre comeremos sementes. E as sementes, todas elas, foram, são e serão sempre produzidas na agricultura pelo camponês. Por isso que essa palavra foi proibida em quase todo mundo. É proibida pelas ditaduras, porque o camponês é uma pessoa que sabe a importância da liberdade. Porque a liberdade é a semente. A liberdade é a boa alimentação. A liberdade é ter saúde. A liberdade é ser o herói numa jornada. Seja estudante, seja professor, seja quem ele for. Por isso, para nós é importante entender que quando vemos um solo, não existem ervas ruins, como se aprende na universidade, nos cursos de agronomia, da periferia do mundo ignorante. O que existe é uma diversidade gigantesca de seres que se complementam numa evolução da vida. Então, do sangue às sementes está a agricultura, senhores estudantes e professores da educação no campo, do campo para o campo. Se vamos ver as civilizações antigas, uma coisa interessante. Os povos antigos faziam agricultura. Mas aqueles lugares onde tinha água é onde nasceu a agricultura, porque era mais fácil. Com a água do rio se irrigava. E vocês vão ver que uma coisa importantíssima, o cereal mais famoso que existia não era o trigo, era a cevada. E um povo foi escravizado na Babilônia para produzir a cevada, que era torrada e comida na manteiga. No momento em que esse escravo produzia, ele não tinha direito a comer a cevada. Ele não podia comer, porque o escravo não pode comer. Ele tem que comer o mínimo para se permanecer vivo e trabalhar e ser açoitado, apanhar bastante. Mas ele começou a ver uma coisa interessante. Ele começou a selecionar uma pequena semente, essa, que nascia no meio da cevada. E o que eles fizeram, os escravos? Eles começaram a selecionar essa semente e viram que ela podia ser comida. Podia ser feito com ela alimento.
E o que eles faziam? De forma discreta, escondido, eles misturavam essa semente no meio da cevada. E quanto mais semente dessa nascesse, mais filhos eles podiam ter, mais eles podiam se produzir e melhor é. Essa semente que vocês vejam aí, chamado Aegilops. Aegilops é o ancestral mais importante do trigo. Por isso que o trigo passou a ser mais importante que a cevada. A cevada é para fazer cerveja, o trigo é para fazer pão. E nós não estudamos assim. Porque na periferia não se pode ter a cultura de entender e saber as coisas. Você só pode fazer as coisas. Por isso não existiam escolas no Brasil, no campo. É uma coisa muito recente. Então, para entender por que no Egito, aquela civilização fantástica que está aí nessa coisa comprida, foi perguntado a um dos pais da história o que é o Egito, Heródoto. E Heródoto respondeu, um filósofo grego, pai da história, famosíssimo, disse, ele é uma dádiva, um presente entregue pelo rio Nilo, porque a civilização egípcia surge lá no delta do Nilo, lá onde ele se encontra com o mar. Mas onde nasce o Nilo? O Nilo nasce lá em cima, nessa montanha belíssima chamada o Kilimanjaro. São 5 vulcões reunidos. E ali, as rochas, os líquens, a matéria orgânica vai se solubilizar e descer na água. E no começo vai correr muito rápido. Depois, quando vai terminando o rio, perde a velocidade e se deposita. E aí se faz, nesse depósito, a agricultura. Por isso que toda a agricultura gera cultura, riqueza e cobiça. Não uma pirâmide, quem foi que construiu, isso é tudo conversa fiada de redes sociais para tirar a noção. O importante é o humus que está na água que permite você fazer agricultura e aumentar a fertilidade. Se você perguntar para um religioso ou para um físico, de onde vem a vida? Ambos vão dizer, vieste do humus e voltarás ao humus. São as menores partículas no quadro embaixo, são os ácidos úmicos, são as menores partículas que existem que pode dar origem, com suas reações, à vida nesse planeta. Então, nós começamos a avançar e agora já sabemos o que é a terra, o que é o camponês e o que é a agricultura. Por isso, vocês, quando veem o milho, toda essa variedade de espigas diferentes surgiram de um ser que está embaixo, nesses quadrinhos, que é chamado de Teocintli. É o ancestral do milho. Mas por que ele deu a evolução do milho? É simples. Quando as pessoas iam caçar os mamutes, na América, na Amazônia mesmo, tinha muito mamute, esse animal comia o Teocintli, e como ele é um animal, um paquiderme gigantesco, ele comia e muita semente saía no excremento. Aqui você vê uma plasta de esterco de mamute, e caía no solo. E o que acontecia com a semente que não tinha sido bem triturada ou aproveitada, que estava ali, essa semente que está na minha mão, essa espiguinha? Ao ter mais matéria orgânica, essa semente crescia mais bonita do que a que crescia longe de onde caiu a plasta. E o que acontecia com as pessoas que andavam na trilha desses animais? Encontravam essas sementes e comiam essas sementes. Aquelas mulheres. E hoje nós temos aqui essas variedades de milho. Desde o primeiro aqui, quase no centro, no Teocintli, depois, e vocês vão dessa variedade. Isso é lindo, isso é fantástico, isso é fascinante. Por isso, faz uma semana,
recebemos um material francês dizendo sobre a formação do milho. Então, o quadrinho mostra um pé de teocintre e há 8.700 anos ele começou a fazer uma jornada. Ele só vai chegar ao Brasil há 1.700 anos, aqui em marrom. Isso aqui são os indígenas brasileiros, e vocês veem que tem um território. Depois, em azul, aqui estavam há 4.000 anos, está o pessoal do Peru, dos Incas. Lá em cima, 8.700 anos, onde o milho foi criado. O milho é uma criação mexicana, e onde ele chega e as datas. Então, vocês já estão agora enriquecendo o seu conhecimento. Por isso que nós, quando vemos uma bananeira no meio da floresta cultivada por indígenas, na Amazônia, a gente ri, porque a bananeira veio da Índia, mas os índios comem mais banana e o brasileiro come banana demais em função de que a banana é muito gostosa e se dá bem. E na sombra ela fica 1000 vezes melhor, ela não tem cigatoca negra. A doença que é aí no litoral cria muito problema. Da mesma forma, o amendoim. Então, nós já falamos de domesticação das espécies. Vocês agora têm uma noção de conversar com um agricultor e entender o trabalho que ele faz através do tempo, no ciclo e no biorritmo da vida e da agricultura. Se eu perguntar a vocês o que é essas árvorezinhas, vocês dificilmente vão ver. Posso até levar vocês lá. Isso aí é uma planta brasileira, famosíssima, tão mais famosa que o amendoim. Tem a folha ali, vocês podem ver. Essa é a mandioca selvagem que existe no Rio Madeira, em Rondônia. É o ancestral da mandioca. Ao ser domesticada, ela mudou. Se o milho cresceu, a mandioca, por quê? Porque nós precisamos colher a mandioca a cada 12, 18, 24 meses. Então, a domesticação cria essas situações. Agora eu posso usar a palavra agricultura e dizer a vocês, com essa mão que um nômade deixou numa caverna francesa, e isso tem 30.000 anos. Somente 5 espécies fazem agricultura, e significa isso, cada espécie significa um dedo dessa mão. No mindinho temos o cupim. O cupim faz agricultura e cultiva o seu alimento. Ele não busca alimento na natureza. Ele faz isso há 135 milhões de anos. É o mais antigo. No dedo anelar, no dedinho anelar, depois do mindinho, está uma saúva. A saúva cultiva o seu alimento e faz agricultura há 90 milhões de anos. No dedo médio, que os americanos usam muito para fazer sinal feio, a gente aprende isso na televisão, estão as abelhas. Há 60 milhões de anos, as abelhas fazem agricultura. Isso talvez seja o mais bonito para se estudar, são as abelhas. O cupim é bonito, a saúva também. No dedo indicador, tem um ser ali que é feíssimo, o bicho mais feio que eu já vi na minha vida. Se chama topo pelado ou rato pelado da Etiópia. Ele vive embaixo da terra, então ele não precisa cabelo, ele não tem a pele muito fina e vive no escuro. Esse rato pelado da Etiópia é bem pequenininho, não tem 3 centímetros, 4 centímetros. É que a gente tem que aumentar para as pessoas verem, né? Esse animal é uma das coisas mais raras. E eu não falei o mais importante. Quem faz a agricultura entre os cupins? Quem faz a agricultura entre as saúvas? Quem faz a agricultura entre as abelhas? Quem faz a agricultura entre o topo pelado? Somente uma classe trabalhadora de fêmeas, gênero, hein? De fêmeas que se preocupam com alimentar a toda a comunidade ou população ou grupo. Seja no cupim, na saúva, na abelha, no topo
E também nos humanos foram as mulheres que criaram a agricultura esperando os caçadores que demoravam e domesticaram as plantas também. E depois domesticaram os animais. Então agora vocês chegaram à agricultura e vocês podem se situar. É importante poder dizer as coisas de forma simples e fácil, porque eu não quero que vocês consumam isso, eu quero que vocês entendam isso, eu preciso que vocês entendam isso para entender o que é o biopoder camponês e que não importa mudar de nome da agricultura, porque a alienação e a ignorância precisa cada vez mais terra para poucos e os tratores são cada vez maiores e a miséria e a fome cada vez também é maior. Se nós chegamos aqui, vamos entender. Veja que foto interessante. O papagaio é brasileiro, o coqueiro também e o pote de água também. A mulher, pelo cabelo enrolado com pano, é uma africana. Pela cor da pele também, é uma africana. O bebê não é filho dela, é filho da sinhá. Prestem bem atenção. Se eu mostrar essa mulher e dizer assim, o que é isso? O gaúcho vai dizer, ama de leite. Observem bem, porque eu vou fazer uma pergunta a vocês. Esse bebê não está recebendo leite materno. Esse bebê está recebendo leite humana de uma condição onde o leite desta mulher, que deveria ser primeiro para o filho dela, talvez a criança fique com menos leite em função de que a mãe tem que alimentar o filho de uma outra mãe que não quer alimentar o seu filho com o seu próprio leite. É assim ou não? Pero observem o importante de entender isso, porque eu vou perguntar a vocês agora uma primeira pergunta nessa nossa aula inaugural. A latinha que vocês veem ali embaixo está escrito nido, que em espanhol quer dizer ninho. Nestlé, leite ninho em pó da Nestlé. Eu vou perguntar para vocês primeiro, o leite ninho em pó da Nestlé é feito com leite humana? Todos sabem que não. Ele é feito com leite de vaca. Então eu vou dizer, ele é bom para beber? Não, ele não é tão bom para beber quanto leite humana e, melhor ainda, leite materno. Mas então eu vou fazer a pergunta agora dividida em 3 partes. Qual é a diferença entre a leite humana da escrava, da escravizada, da leite materna e do leite em pó? Humana, materna e em pó. Qual é a diferença entre os 3? Eu já vi muito engraçadinho dizer assim, a embalagem. Eu não gosto muito de brincadeira, coisa de brasileiro, assim, eu sou meio reaço. Qual é a diferença entre o leite em pó, leite materno e leite humana? A leite humana é conseguida através de uma violência chamada escravidão. O leite em pó só pode ser conseguido através de dinheiro. E o leite materno é uma dádiva da evolução da vida. Se nós entendemos isso, nós podemos saber quem é esse senhor. Esse senhor que está aí com seu bigode, ele chama-se Edward Barney. E Edward Barney é o pai da propaganda, porque através de propaganda e mentiras, ele fez com que o leite materno fosse substituído pelo leite em pó em todo o mundo. Porque onde não há educação, não há formação, não há caráter, não há cidadania,
ocorrem os fenômenos que vocês viram nesse quadro. Por isso que nós confundimos sempre as coisas. Nós confundimos o valor das coisas com o preço das coisas. Isso está em nosso inconsciente por vontade de governos, de crenças e de fés. Então podemos agora avançar. Nas charqueadas, a nossa grande economia era criar o gado, charquear ele, fazer a carne seca e mandar para o mercado. Que coisa fantástica, tchê! Vamos ver um pouco de mitologia para entender isso. Mitologia é fundamental para se entender a história. Do lado esquerdo vocês veem um titã. Quem é um titã? É um ser filho de um deus ou uma deusa com um terráqueo. Ele tem certas qualidades e faz certas atividades, mas ele é algo diferente do ser comum. Esse ser que vocês estão vendo aí, ele é famosíssimo. Chama-se Prometeu. E Prometeu, ele está criando aí um humano. Ele está criando. E se diz na mitologia grega que Prometeu amassou o humus, a terra, o barro, o lodo, e moldou um ser humano. E esse foi, na mitologia grega, a criação, Prometeu. Prometeu tinha um irmão dele mais novo, chamado Epimeteu. Prometeu tinha uma função, que era de dar uma atividade àquele humano que ele criou. E Epimeteu tinha outra função, fazer com que cada animal existente no planeta tivesse uma voz, pudesse se expressar. Epimeteu casou, o mais novo casou com uma mulher, uma outra titã, chamada Pandora. E Pandora foi encarregada de cuidar de uma caixinha. E essa caixinha tinha sido recoletada pelos deuses gregos e todas as coisas do mundo tinham sido colocadas ali, boas e ruins, para ser dispersada conforme fosse necessário. Só que Prometeu queria que Pandora abrisse aquela caixinha. E ele foi e convenceu a Epimeteu a fazer com que a mulher abrisse ela. Convenceu ele que ela abrisse. Ela, seguindo o pedido do marido, abriu a caixinha. E você sabe que todas as mazelas do mundo foram dispersadas. Só ficou dentro da caixinha a esperança. Vocês viram que eu mudei totalmente de tema, porque eu estava falando em leite em pó, propaganda, e voltei aqui para marcar isso. Prometeu é o sujeito que vai roubar dos deuses o fogo do Olímpio. E ele vai entregar esse fogo ao boneco que ele criou, ao ser humano. E qual é o castigo que vai ter Prometeu na mitologia grega? Ele vai ter seu fígado comido por um abutre, ele preso a uma pedra eternamente, e sempre que o abutre come, aquele fígado se regenera e é comido de novo e regenera, e esse é o suplício de Prometeu. Vimos o primeiro suplício de Sísifo, com a pedra que rola, sobe a montanha no início, e agora vemos o suplício de Prometeu. Então podemos avançar.
Vocês já sabem o que é agricultura, vocês já sabem o que é civilização, vocês já sabem o que é humus. Vocês agora veem coisas muito bonitas ali, nesse quadro, nesta montagem. Cetro. O que é um cetro? Cetro é um símbolo de poder. Do lado esquerdo você vê uma coroa imperial de ouro de Dom Pedro I. Um cetro também de ouro de Dom Pedro I. No meio você vê um cetro grande de Dom Pedro II. E lá está escrito assim, poder genético. Embaixo você vê um par de sandálias usada pelos latino-americanos. O que vocês veem do lado direito? Vocês veem dois símbolos. O Necaca e o Reca. O que é o Necaca? Necaca é o mangual de bater feijão e bater grãos. E o Reca é o cajado de fazer andar os animaizinhos no campo. Mas esses símbolos assim, onde é que eles são usados? Esses são os símbolos da civilização egípcia. É o símbolo do faraó. É a emanação máxima do poder. O poder estava em quem manejava o mangual e quem manejava a criação. E esses eram os agricultores. Compreenderam? Então nós temos que entender onde está o biopoder camponês. Porque a civilização egípcia reconhece isso. E no nosso dia a dia nós reconhecemos o valor da moeda, o valor do ouro, e não reconhecemos o valor de quem produz o alimento. São as pessoas mais pobres que não têm acesso, não têm direito sequer à educação. Por isso que quando se discute biopoder camponês, é necessário entender isso. Observem bem que eu mostrei para vocês anteriormente a charqueada. Pelotas, Bagé, Rio Grande do Sul. E aqui vocês veem um frigorífico, outro frigorífico em cima. Os dois estão um de frente para o outro. O rio que está passando ali é o Uruguai, Rio Uruguai, entre o Uruguai e a Argentina. Do lado do Uruguai se chama Frei Bento. Do lado argentino se chama Pueblo Liebig, cidade Liebig, povoado Liebig. Um cientista alemão descobriu que era possível fazer com que a carne ficasse cozida, guardada dentro de uma embalagem, sem apodrecer. E não foi mais necessário fazer charque. Não foi mais necessário salgar a carne. Ela podia ser transformada em enlatado, em presuntada, como se diz no Rio Grande do Sul. Prestem bem atenção. Esse cientista, antes de fazer a presuntada e de montar o seu frigorífico do lado uruguaio e do lado argentino, separados pelo mesmo rio, ele fez algo muito interessante que vocês já viram. Ele inventou o leite em pó de vaca para substituir o leite materno. Ele fez mais outra coisa mais fantástica ainda. Ele inventou os adubos químicos para serem usados na agricultura em lugar da matéria orgânica que era usada pelos camponeses. Todo fertilizante químico foi descoberto por Liebig.
E a gente não sabe que a função primeira de um fertilizante químico não é a agricultura. Foi inventado para fazer guerra. Por isso que vocês veem um campo, um tanque de guerra, vocês veem Charlie Chaplin do filme, e nós não aprendemos assim. Por quê? Porque o que nós aprendemos é ideologia de subordinação ao poder. Nós não sabemos o valor do conhecimento, nós sabemos o preço do conhecimento. Por isso que nós não estudamos 1791, Spinheland, a expulsão dos camponeses da terra na Inglaterra, a fome que existiu na Inglaterra e como foi necessário se distribuir dinheiro para viciar as pessoas e fazer com que as pessoas que não podiam mais cultivar começassem a se preocupar em conseguir dinheiro para comprar o alimento, perdendo o direito a ter a terra. Então nós vamos ter que começar a entender isso. Por isso que nós vamos ter ditaduras militares, entende? Porque nós não podemos ter a lucidez de entender isso. Vocês veem que no momento em que nós estamos mostrando esse quadro, vocês veem vários selos e ali tem uma tora de madeira com centro vermelho, está escrito Brasil. Brasil é nome de uma madeira, é nome de um pigmento, é nome de uma commodity. Brasil. Nós não sabemos quem foi que introduziu o café no Brasil. Se diz que foi uma pessoa que introduziu, quando na verdade, no Rio de Janeiro, onde ele foi introduzido, quem trouxe foram os escravos africanos. Nós não sabemos o que significa uma semente e o valor de uma semente. E a semente domesticada pela humanidade estão nos institutos. E uma semente da Amazônia, chamada cacau, foi usada no Império Azteca como moeda. Mas não era ouro e não era prensada. Porque ele era tão gostoso, que a pessoa se privava de comê-lo para conseguir trocar com outras pessoas por algumas coisas. Então, essa troca é diferente de uma compra e venda. Então, nós podemos avançar para dizer, quando Liebig faz a presuntada que vai substituir o Sharp, ele vai fazer propaganda. E observem a propaganda que ele está fazendo aqui. São propagandas culturais com novidades para fascinar as pessoas, para que as pessoas se preocupem em comprar aquela presuntada, aquele vidro com carne cozida dentro. E essa é a realidade que nós vamos ver. Por isso que a gente tem que ver coisas fantásticas. O jovem que está acima, com o chapéu quebrado, é o Winston Churchill, um herói da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e da Segunda. E Churchill, quando era deputado em 1920, ele falou da importância de usar armas químicas, agrotóxicos, pelos britânicos contra os curdos, lá, um pouco além da Palestina, ali, um pouco além da Turquia e do Irã. E eu posso trazer para vocês uma notícia mais triste ainda. Em 1916, quando foi usada as primeiras armas químicas, os primeiros camponeses que sofreram ataques de armas químicas feitas pelos americanos foram os camponeses mexicanos. Logo depois da Primeira Guerra Mundial na Europa, se usou contra agricultores.
E por que não sabemos isso? Pelo poder, pelo preço, não por valor. Quando Edward Bernays vai ser contratado para fazer a propaganda, a empresa diz: eu quero duplicar o consumo de cigarros, sem mudar nada no cigarro. E ele faz a campanha, e a campanha se chama Tochas da Liberdade. E as mulheres nos Estados Unidos passaram a ser estimuladas a fumar, porque era tochas de liberdade. Em pouco tempo, as mulheres passaram a fumar mais que homens nos Estados Unidos. Não há valor a preço. Por isso que está essa crise horrível agora de deportação, de expulsão. Por quê? Porque o dinheiro americano já não vale mais nada. Valia enquanto mandava a Segunda Guerra Mundial. Hoje, os valores são diferentes. Eles estão desesperados procurando solucionar o seu problema. Estão perdidos. Essa é a realidade. Por isso que nós não sabemos o que aconteceu em 1930. Na crise de falta de emprego nos Estados Unidos, um milionário dono do petróleo, ele deu 30 milhões de dólares ao presidente e disse: eu quero que você aplique isso aqui para conseguir emprego. Aí você quer que eu faça o quê com isso? Não, você vai ter que construir barragens, porque vamos ter eletricidade. E eu vou poder usar para fazer com que o pó de pedra se transforme em fertilizante químico e vou ganhar dinheiro. E a agricultura deixou de usar matéria orgânica e passou a usar somente adubos químicos. E esse é o modelo de agricultura que existe hoje no mundo. Por isso se discute agronegócio versus agroecologia, como se a discussão fosse de mudar um pelo outro. Para que vocês entendam, o rendimento anual dos 30 milhões de dólares doados em 1930 é de 9 bilhões de dólares ano desde 1930. Entenderam? Só que agora isso está sobre outra visão. Então, nós temos que entender isso. Nós sequer entendemos quem foi o vice-presidente de Roosevelt, Henry Agarwal Wallace. O pai dele foi ministro da Agricultura de Roosevelt no primeiro mandato, e o pai dele contratou um grupo de cientistas para criar um milho híbrido. E o filho, que estudava agronomia, montou a primeira grande empresa produtora de milho híbrido, chamada Pioneer Hybrid, pioneiros da hibridação, que dominam o mercado mundial de milho, e essa é a realidade. E aí está, então, a Fundação Rockefeller, o Grupo Rockefeller, a Fundação Rockefeller, que hoje faz investimentos maciços em agroecologia para contrarrestar o agronegócio, que também é dela. E nós não sabemos nada disso. Por isso que a reunião monetária, a Conferência Monetária de Bretton Woods, em 1944, antes de terminar a guerra, dizia que uma onça de ouro valia 35 dólares. 31 gramas de ouro valia 35 dólares. Por quê? Porque ia ser o padrão do dólar americano ter valor de ouro. Quando ele era um papel privado, nem estatal ele é privado. E nós não entendemos o que significa isso. Nós precisamos entender o que significa isso. Por isso que chegamos agora a entender o que é a crise climática, a ordem internacional e a agroecologia. E vamos fazer um descanso para poder começar novamente. Interromper a gravação. Meu Deus, quanto tempo devo ter passado? Quase 2 horas aqui. Puta que pariu. Interromper a gravação, já foi interrompido. Sim.